Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das imagens mais íntimas e poderosas de toda a tradição cristã. A ideia da igreja como a noiva de Cristo. Exato. E para entender isso de verdade, as fontes que a gente analisou nos levam numa viagem no tempo, sabe? Para as antigas tradições de casamento judaicas, que eram o pano de fundo de tudo. E a nossa missão aqui é desvendar como essa analogia, que está lá em Efésios 5, muda tudo. Muda tudo. A proposta é que a fé não é só seguir regras, mas entrar numa aliança, um relacionamento de amor. E é fascinante porque não é só uma metáfora solta. Existe quase um roteiro, né? Um casamento profético. E cada passo, cada fase, parece espelhar a jornada entre Cristo e a igreja. Vamos desvendar isso? Ok, então, vamos começar do começo. Hoje em dia, um pedido de casamento é rápido, né? Uma pergunta, um anel e pronto. Mas naqueles tempos, era um processo bem mais profundo, certo? Muito mais. O primeiro passo era o eruzim, que era o noivado hebraico. E assim, a gente precisa entender que isso já era um contrato legal e espiritual super sério. Para romper, era preciso um divórcio. Nossa. E era aí que entrava o mohar, um conceito que, olha, muita gente traduz errado como dote ou preço da noiva. E essa expressão preço da noiva já causa um desconforto, né? Parece que a mulher era uma mercadoria. Pois é. E essa é a primeira grande virada que as fontes trazem. O mohar não era sobre comprar uma pessoa. Pelo contrário, era uma forma de declarar publicamente o valor dela. Como assim? O noivo pagava uma quantia bem alta para a família da noiva, não para possuir a moça, mas para honrá-la, para compensar a família pela perda de alguém tão valioso. Era um ato que dizia, olha, ela é tão preciosa que eu estou disposto a fazer um grande sacrifício por ela. Uau, isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser sobre posse Exato. e vira uma declaração de valor. O valor dela não é o preço que se paga, mas o sacrifício que o noivo está disposto a fazer. É exatamente essa a chave. E a conexão teológica é imediata. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, vocês foram comprados por alto preço, ele está ativando essa memória cultural. O preço não foi ouro, não foi prata. Foi a vida do noivo. A cruz não é uma transação comercial, é a demonstração máxima do valor da noiva. Pensa em Jacó. Ele trabalhou 14 anos por Raquel, não porque ela valia 14 anos, mas porque o amor dele o levou a pagar esse preço. Entendi. O preço como demonstração de valor. E como esse acordo era, assim, selado? Qual era o momento do sim? Era formalizado num contrato, o Ketuba, que listava as responsabilidades do noivo. Mas o momento simbólico, o sim mesmo, era selado com o cálice da aliança. O noivo oferecia uma taça de vinho para a noiva. Se ela bebesse na frente de todo mundo, ela estava dizendo sim, aceitando o noivo e a aliança. Peraí. Isso é um cálice que sela uma nova aliança? Isso é incrivelmente familiar. É um eco direto e muito poderoso da última ceia, quando Jesus oferece o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Os discípulos, que viviam nessa cultura, entenderam na hora a profundidade daquilo. Ele estava, essencialmente, fazendo o pedido de casamento. Nossa. E a fonte até sugere que cada vez que um cristão participa da comunhão, está simbolicamente bebendo de novo daquele cálice, reafirmando o sim. Certo, o compromisso está selado. O que acontece agora? Eles não se casam no dia seguinte, imagino. De jeito nenhum. E aqui a gente entra na fase que, segundo as fontes, representa o nosso tempo hoje, o tempo da igreja. Começava o período de separação e preparo, que durava mais ou menos um ano. E cada um, noivo e noiva, tinha uma missão. E qual era a missão do noivo nesse tempo? O noivo voltava para a casa do pai dele. A principal tarefa era construir o lar do novo casal. Geralmente era um quarto novo na casa da família, sabe? Uma pequena residência ali no terreno. Ele estava literalmente preparando o lugar deles. Espera um pouco. Então, quando Jesus fala em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar,
Ele está usando a linguagem exata de um noivo judeu para sua noiva. Exatamente! Os discípulos devem ter entendido isso na hora. Isso é incrível, muda todo o tom da promessa. Muda tudo. Deixa de ser uma promessa genérica sobre um futuro distante, entende? Vira a promessa íntima de um noivo para sua noiva, dizendo: eu tô indo construindo nossa casa e eu volto para te buscar. A ascensão de Cristo, nessa analogia, é um noivo partindo para cumprir sua tarefa. Faz todo sentido. E enquanto o noivo está lá construindo a casa, o que a noiva faz? Ela só fica esperando? A espera dela é uma espera ativa. A tarefa da noiva era a consagração. Ela continuava na casa dos pais, mas a vida dela já era outra. Ela se dedicava a se embelezar, a preparar o enxoval e, principalmente, a viver de um jeito que honrasse o futuro marido. Ela já estava comprometida. Muitas vezes até usava um véu em público para mostrar isso, que ela estava separada para ele. Essa fase de espera ativa, de se manter separada para ele, mesmo vivendo no mundo, isso é a vida da igreja, não é? É manter o vestido espiritual limpo, se preparando. Tem a história de Rebeca no Antigo Testamento. Depois que ela aceita se casar com Isaac, ela começa uma longa jornada para encontrá-lo. Durante a viagem toda, o foco dela é o encontro. Ela já é, no coração, a noiva de Isaac, mesmo sem nunca ter visto ele. É essa postura. Então, esse período de espera, uma hora acaba. E, pelo que eu entendi, não acaba com um convite com data marcada? Nem de longe. O clímax era a vinda surpresa. A tradição dizia que só o pai do noivo sabia o dia exato. Era ele quem dizia: a casa está pronta, pode ir buscar sua noiva. E o noivo chegava sem avisar, geralmente à meia-noite, com amigos, tochas e ao som do chofar, a trompeta. Era repentino, barulhento, triunfal. Tenho que admitir que essa ideia de uma vinda surpresa à meia-noite com trombeta soa um pouco assustadora. Quase uma invasão. Como que isso era visto como algo bom e não amedrontador? Ótima pergunta. Para o mundo, para quem não estava esperando, podia ser assustador. Mas para a noiva preparada, que estava com a lamparina acesa, era o som mais esperado do mundo. O som da promessa se cumprindo. E é por isso que Jesus usa essa imagem na parábola das 10 virgens. A história não é sobre medo, é sobre estar pronto. As 5 virgens prudentes não estavam com medo, elas estavam ansiosas, prontas. A chegada do noivo era música para elas. A tragédia das outras foi não estar pronta para o momento mais feliz. Quando a gente junta todas essas peças, é impressionante. Cada ato tem um eco quase perfeito na teologia cristã. É como se essa tradição antiga fosse um roteiro da história toda. Exatamente. A narrativa se encaixa. Começa com a escolha. O pai do noivo escolhia a noiva, o que reflete Deus escolhendo a igreja. Depois vem o pagamento, o morrar, o preço do resgate, que é o paralelo da cruz. Em seguida, a partida do noivo para preparar a casa, que reflete a ascensão de Cristo. E aí vem o nosso tempo, né? O tempo da espera. Sim, a espera, onde a noiva se consagra, se separa para ele, assim como a igreja é chamada para viver em santidade. E isso leva ao clímax, o retorno, a chegada surpresa com o som da trombeta, o chofar, a imagem exata da segunda vinda. E, finalmente, tudo termina na festa. Um casamento judaico tinha um banquete de 7 dias, uma celebração imensa, que é o paralelo do que o Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro. Essa estrutura é muito poderosa. Mas eu quero voltar num detalhe da preparação. A fonte cita Efésios 5, que diz que o objetivo é Cristo apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. O que significam esses termos, mácula e ruga, na prática, no vestido da noiva? São 2 imagens bem diferentes e profundas. A mácula, a mancha, é mais fácil de entender. Ela se refere a pecados externos, sabe? A sujeira do mundo que gruda na gente. É como lama num vestido branco. São as contaminações, as atitudes que não combinam com a identidade da noiva. Ok, a mancha é a sujeira de fora. E a ruga? Isso é menos óbvio. A ruga é uma imagem talvez ainda mais forte, porque fala do interior. Ela simboliza o envelhecimento espiritual, a complacência. A perda do vigor,
da paixão, do que a Bíblia chama de primeiro amor. Pensa num casal que mora junto há 30 anos, mas não conversa mais, não se olha. A casa está arrumada, não tem manchas de infidelidade, mas o relacionamento está enrugado, sem vida. Uma igreja enrugada é uma igreja que faz tudo por hábito, mas perdeu a alegria de esperar pelo noivo. Então, a preparação envolve tanto a pureza externa, tirar as manchas, quanto a vitalidade interna, evitar as rugas. Parece uma responsabilidade enorme para a noiva. E seria, se ela tivesse que fazer tudo sozinha. Mas o insight final da fonte é crucial. O mesmo texto de Efésios diz como isso acontece. Diz que é o próprio Cristo quem a santifica, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Ou seja, é o noivo que, mesmo à distância, está ajudando a noiva a se preparar. Ele dá a água e o sabão, a sua palavra, o seu espírito, para lavar as manchas. E é o calor da promessa dele que funciona como um ferro de passar, alisando as rugas da indiferença. É um trabalho em parceria. Resumindo tudo o que a gente conversou, fica claro que ser a noiva de Cristo é bem mais que um título poético. É um chamado para viver num estado constante de expectativa, de amor. Não é sobre obedecer a um chefe, mas se preparar com alegria para encontrar o amor da sua vida. Sem dúvida. A profundidade disso é que eleva a identidade do cristão de uma forma radical. A gente não é só servo de um rei, o que já seria uma honra, nem só aluno de um mestre. A metáfora da noiva diz que somos o objeto do amor mais apaixonado e comprometido do universo. É um convite para um relacionamento de intimidade, não só de serviço. Isso nos deixa com uma reflexão final, imagino. Sim, se a gente leva essa imagem a sério, a noiva se prepara ativamente para remover máculas e rugas. A pergunta que fica é: que tipo de preparação, pessoal ou em comunidade, essa metáfora inspira no nosso dia a dia, para além do culto de domingo? Como uma comunidade, na prática, lava o seu vestido para tirar manchas de injustiça, de fofoca? E, talvez mais difícil, como se passa a ferro uma comunidade para tirar as rugas da apatia, para que a espera seja, de fato, vibrante e cheia de amor?